conversar? Hoje é dia do professor, meu dia. Professora aposentada, mas professora. Quem é professor nunca deixa de ser professor, né, gente? Então, é uma coisa que eu queria conversar com vocês, porque tem certas coisas que a gente precisa falar, sabe? Eu passei a minha vida toda ouvindo dizer que a educação estava caindo de qualidade, que o professor não ensinava nada, muita gente reclamando a respeito da educação. E a gente falava, mas nem todo mundo entendia o que a gente falava, sabe? Então eu falei assim, eu acho que eu vou fazer uma gravação um pouquinho mais longa para falar a respeito da educação no dia do professor. Então vamos falar. Primeiro, criança nenhuma aprende com fome. Sabiam disso? Criança desnutrida, ela tem assim, 70% da sua capacidade de aprendizagem reduzida. Então não adianta a professora ensinar para a criança que não está bem alimentada. Por isso é preciso investir na alimentação dentro da escola. Por isso a merenda escolar. Então, essa ideia de que põe criança na escola para a criança comer, comprar o pobre, não, isso é investir em educação, gente. É dar e depois está na Constituição, todo mundo tem direito a alimento. É uma forma que o governo deveria, né? Tem, mas deveria cumprir, não são todos, né? Tem uns governos aí que andam cortando verba da alimentação escolar, da merenda escolar, sabiam disso, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Tem que investir em merenda escolar. Por isso tem que investir na horta comunitária dentro da escola, os projetos de ciências dentro da escola, ensinar a criança a plantar, porque aí a criança vai para casa, ela planta no seu quintal, que chama-se quintal alternativo, né? Horta alternativa, fazem vasos, fazem coisas, ajuda na alimentação. Ficou clara essa parte? Segunda parte. Investir em educação não é só pagar salário melhor para professor, é manter um ambiente adequado para se fazer educação, sabe? Escola bem aparelhada, carteiras boas, quadro de giz, ou quadro branco, ou quadro negro, ou quadro verde, em condições de escrever. E a gente não vê isso, né? Com excesso de calor, com pouca luz, a aprendizagem, com muito frio, a aprendizagem também cai. Então, a escola tem que estar aparelhada para receber a criança. Tem que estar bem pintada, os banheiros têm que estar bem arrumadinhos, sempre cheirosos, sempre com higiene, né? Outra coisa que também a gente precisa falar. A educação familiar é uma coisa, a educação escolar é outra. Os pais não podem mandar a criança para a escola mal educados, crianças que não sabem respeitar, crianças que falam palavrão o tempo todo. Isso eles não aprendem na escola, não. Eles chegam na escola com essa bagagem, sabe? E lá dentro eles é que se multiplicam. O professor não ensina a criança a falar besteira. A criança já chega falando besteira que aprendeu em casa. Então, o que acontece? Ou em casa ou na rua, né, gente? Quer dizer, se a criança está na rua é porque não tem gente em casa para cuidar dela, né? Porque saiu para trabalhar, deixou a criança sozinha. Vocês estão vendo como a sociedade faz uma... É um mundo que gira, né? Aí o que acontece? As pessoas estão jogando para a escola a responsabilidade da família. E não pode. A escola, ela é informativa, de informação. A família é formativa. A religião é formativa.
Por isso é importante a criança fazer a tal da catequese, seja de evangelização, da igreja dos pais. Escola não é para ficar ensinando religião. Religião se aprende na igreja, se aprende em família, sabe? O que a escola tem que ensinar para a criança é sobre os preceitos filosóficos da religião. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Respeito, não ter preconceitos. Se a criança perguntar quem foi Jesus, porque é a religião do país, né? É o catolicismo. Então, se bem que hoje o protestantismo está, né, crescendo, mas a base é católica, né? Aí então a professora ou o professor tem que falar que Jesus foi o Filho de Deus, tem que falar em Nossa Senhora, porque ele nasceu de alguém, mas não pregar, entenderam? Se a criança perguntar sobre uma religião afro, o professor tem que falar. Ele tem que falar o que é a religião afro, de onde que ela veio. Porque se a criança pergunta e o professor não fala, a dúvida continua, gente. E criança com dúvida, ela retém, ela fica com medo de perguntar. A pergunta é o prenúncio, é o início da curiosidade, da vontade de aprender. Professor perguntou, a criança perguntou, o professor tem que responder. Lógico que o professor tem que ter um filtro para responder de acordo com o entendimento e a idade da criança. Mas o professor não é pai e mãe. Criança vai para casa com tarefa, ele tem que ter um adulto que sente do lado dele, que ajude ele a fazer a tarefa, que ensine ele a fazer a tarefa, ou simplesmente fica sentado olhando ele fazer tarefa, fala, que lindo, meu filho, você está fazendo tarefa. Isso é um incentivo. A criança se sente importante e ela vai gostar de fazer. Entenderam? Tem gente que acha que professor trabalha pouco. O professor trabalha muito, gente. O professor trabalha dentro da escola 4 horas. A maioria trabalha 8, né? Trabalha em 2 períodos. Só que em casa ele prepara a aula, porque ele tem que chegar em escola preparar, com a aula preparada. Ele corrige trabalhos e provas. Enquanto está todo mundo se divertindo sábado, domingo e feriado, o professor está preparando a aula da semana, está recortando bichinho, está fazendo lembrancinha para agradar o seu aluno, para fazer que o aluno tenha vontade de estar na escola. O professor está deixando de atender os seus filhos para atender o filho do outro. Entenderam? Olha, valorizar a educação, por exemplo, agora dia 13, o presidente, o atual, cortou verba do livro didático. Vocês sabiam disso? Não vai mais ter livro didático, gente. O professor vai ter que escrever mais na lousa ou ditar, não vai dar tempo dele corrigir de todo mundo o que ele ditou, de ver se o aluno copiou certo, se o aluno não copiou certo. O livro didático vai acabar, se continuar, né? Se continuar, vai acabar. O que é a saída? Qual é a saída? A saída, gente, eu sei o que eu estou falando, é votar 13. Foi a melhor época para a educação. Foi quando nós recebemos dentro das escolas merenda escolar de qualidade. As escolas passaram a ser, teve mais escola construída, a escola passou a ser reformada, professor teve incentivo para fazer cursos de pós-graduação e de tudo. Foi a melhor época para a educação. Foi quanto mais se investiu em educação. Ajude a salvar a educação de seu filho. Vote 13. Obrigada pela sua atenção. Beijo.